Diquinha pro Enem. Olha só, gurizada, quando quiserem comparar substâncias moleculares com substâncias iônicas, como que a gente deve raciocinar? É o seguinte, muito fácil. Toda vez que for um ametal combinado com outro ametal, e aí o hidrogênio também entra na barca, tá? Tipo assim, ó, carbono com oxigênio, carbono, hidrogênio e oxigênio, essas moléculas, essas substâncias que são formadas por uma união de ametais, tu deve raciocinar que eles têm essas características aqui. No caso de substâncias iônicas, como que eu vou saber se é substância iônica? Ora, é quando é um metal combinado com ametal ou não metal, né? Então, tipo aqui, ó, sódio e cloro é o metal e o não metal. Aqui eu tenho cálcio, que é um metal combinado com enxofre e oxigênio, que são ametais. Aqui eu tenho magnésio e cloro combinados, né, no caso, um metal com outro ametal, né, respectivamente, cloreto de sódio, sal de cozinha, aqui sulfato de cálcio, que seria o GIS, e cloreto de magnésio, que é um dos sais que tem muito lá também na água do mar. Como que eu devo raciocinar? Se no exercício lá, se numa questão de vestibular, se no Enem quiserem comparar essas substâncias, tu vai pensar assim, ó, sempre que a substância for do tipo molecular, essa união entre ametais, tu vai interpretá-las como substâncias que têm pontos de fusão e pontos de ebulição baixos, ou seja, elas derretem, elas fervem a temperaturas baixas, não temperaturas altas. Em caso de substância iônica, essas substâncias têm um ponto de derretimento e um ponto de ebulição, né, um ponto de fusão e um ponto de ebulição altos. No que diz respeito à condutibilidade elétrica, ou seja, conduzem ou não conduzem corrente elétrica, as substâncias iônicas elas conduzem corrente elétrica. Por quê? Porque elas têm íons ali. E esses íons, quando eles estão em solução, que seria dissolvidos em água, né, como o cloreto de sódio, gera íons livres, e esses íons livres é que fazem o transporte dos elétrons para a corrente elétrica, para os elétrons fluírem. É diferente das substâncias moleculares porque elas não geram íons, então elas não conduzem corrente elétrica. Não tem hipótese nenhuma, nem em sólido, nem no estado líquido, nem em solução. Agora, só lembrando o seguinte, as substâncias iônicas elas não conduzem corrente elétrica no estado sólido. Então, o sal de cozinha sólido, né, aqueles cristais brancos lá, não conduzem corrente elétrica, só em solução, beleza? Então, quando eu tenho uma solução feita de substância iônica e ela conduz corrente elétrica, eu chamo isso de solução eletrolítica, enquanto, no caso, as substâncias moleculares, quando dissolvidas em água, elas não vão formar soluções eletrolíticas, que seriam soluções não eletrolíticas. Um bom exemplo seria a água com açúcar, em comparação com a água com sal, beleza? Não esquece aí de raciocinar dessa maneira, fica essa dica aí bem curtinha, direta, certo? Um abraço e boa prova!